Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora, pessoal, um assunto muito sério, muito importante e atual. Nós vamos falar sobre a síndrome do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso, mesmo que não haja perigo iminente dentro desse quadro aí. Mas para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso De Tudo Um Pouco o psiquiatra Tasso Mendes, que cumprimento agora. Tasso, doutor, obrigado pela presença, uma honra poder tê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Fique à vontade, porque é um assunto muito gostoso, né? Muito oportuno. Síndrome do pânico, nós temos ouvido muito falar, muita gente diagnosticada como sendo portador dessa síndrome, e eu gostaria então, para clarear ali aquilo que o nosso telespectador tem ali como ideia desta doença, né? O senhor falasse para a gente o que é a síndrome do pânico. Bom dia, né? Bom dia. Como o senhor próprio falou, Serginho, né, no começo da sua apresentação, a síndrome do pânico, o nome já indica a grande questão, né? Um quadro ansioso, tudo da ansiedade tem a ver com medo, e o pânico seria o cúmulo desse medo, o pavor. São ataques inesperados de pânico, mas não simplesmente os ataques são suficientes para se caracterizar a doença, né? São ataques inesperados, súbitos, né? Um medo intenso que atinge um pico em alguns minutos, pode durar até 1 hora, mas normalmente dura alguns minutos, mas o desespero é tão grande que o paciente fala, nossa, a sensação de que o dia inteiro se passou. E não é somente a crise ou a recorrência dela que traz o sofrimento. Aliás, o sofrimento maior parece ser o medo de ter uma nova crise ou de ter alguma coisa relacionada à perda de controle, ao enlouquecimento, ou um suposto infarto, que seria um dos sintomas, o simulador dos sintomas. Né? Na verdade não tem, mas é só uma aparência, vamos dizer. Né? O indivíduo com ataque de pânico, ele normalmente, além desse medo ou de desconforto muito intenso, ele apresenta palpitações, né, o coração acelerado, uma sensação de sufocamento, calafrios, pode ter dormências. Tem pacientes que experimentam o que a gente chama de desrealização, como se estivesse perdendo um pouco do contato com o real. Distorções físicas, é muito esquisito. E o paciente não procura o psiquiatra de cara. E nisso, né? Aí você diz que esses ataques eles vão por minutos, podem durar até 1 hora, mas vamos dizer assim, dá e passa. Dá e passa, né? A grande questão... Ainda que a pessoa tenha o sentimento de que aquilo ali perdurou por várias horas. O sofrimento é tão intenso, né? E naquela adrenalina o indivíduo parece que experimenta horas, mas na realidade são poucos minutos. E como os sintomas físicos são muito intensos, os pacientes eles acham que realmente estão ou enlouquecendo, ou infartando, ou tendo um AVC, né? E procuram pronto atendimento. O desespero é tão grande naquele momento que eles não ficam simplesmente em casa, deve ser uma crise de pânico, né? Eu vou procurar meu médico. Eles procuram... Aí já vai para um PA, né? Um pronto atendimento, já vai, olha, um cardiologista. Aí o médico chega lá, examina e fala o que com ele? Você não tem nada. Nada, porque não é você que está sofrendo, né? Então falta um pouco É agressivo até isso para aquela pessoa. Alguma coisa... Porque misticamente ou até miticamente... fala-se muito de um certo exagero da pessoa que sofre. Mas isso não há como mensurar, né, doutor? A gente sabe que é uma realidade, por causa até dos sintomas que a pessoa sente. Exatamente. Parte do sofrimento do paciente é a não compreensão alheia, né? Se ele não está entendendo o que está acontecendo, né, o outro também não entendendo, parece que o desespero se aumenta, né? Você multiplica por 1000. Né? O médico fala, às vezes, com ignorância, que não tem nada, às vezes é melhor falar, ó, não parece haver nada no seu coração, o que tranquilizaria o paciente. Não parece haver nada na sua mente, do ponto de vista neurológico, mas talvez você age do ponto de vista psiquiátrico. E esse paciente, então, investe muito dinheiro. Como mulher do fluxo de sangue, gastava o dinheiro todo com o médico. Todo com o médico. Só que ele não gasta com o psiquiatra. Até no psiquiatra, ele fica, gente, mas será que isso é psiquiátrico? Não é possível. Né? Aí procura cardiologista, neurologista, faz aquela bateria de exames, onera o sistema todo.
tem que faltar de trabalho, além do sofrimento dos familiares. Então é uma doença que porque o sofrimento muito. Dos familiares é um negócio também importante a ser considerado, porque eles às vezes querem ajudar, mas não tem um ponto de partida para poder ajudar. Não sabe como, né? E é difícil até, se do ponto de vista médico a gente vê preconceitos, né, dificuldades de reconhecer a doença, o familiar leigo não vai reconhecer de jeito nenhum. Então, assim, a gente fala dos ataques de pânico, mas eu vejo que a grande questão que necessita de uma abordagem mais delicada é o sofrimento intercrise, a gente pode dizer assim. O indivíduo fica meio que se preparando para ter um novo ataque, né, se organizando para, e se eu enlouquecer, e se eu infartar, e se eu tiver um derrame? E aquilo modifica o comportamento do indivíduo. Ele não fica simplesmente sentado, assim, de perninha esperando e tocar na vida normal, não. Ele vive, aquilo ali passa a ser o epicentro da vida dele, né? Exatamente. Ele acha que pode acontecer daqui a um minuto. Normalmente não acontece em crises diárias, né? Mas mesmo assim, a sensação de que vai acontecer, como se ele ficasse um pouco traumatizado da crise. Né? E até alguém falar assim, isso deve ser uma síndrome do pânico, normalmente passa alguns meses. Né, parte por causa da ignorância da população de uma forma geral. Porque se for olhar também, por exemplo, falar sobre síndrome do pânico é algo novo também, né? Se for pensar assim, até num conceito de uma divulgação. De divulgação, sim, né? É uma doença reconhecida há séculos, a gente pode dizer assim. Né? Os estudiosos já identificaram esses sintomas, isso é tão antigo quanto o ser humano, só que é mal divulgado. Né? A gente não sabe direito o que é loucura, a população não sabe direito o que é depressão ou o que é síndrome do pânico. Então é realmente difícil para o atraso do tratamento, que também traz sofrimento, por causa dessa dificuldade de reconhecimento da população. É uma doença real, o indivíduo não está aumentando, é um desespero, é desproporcional, mas não está no controle do indivíduo aquela apresentação. Né? Agora, doutor Tasso, nós vamos conhecer algumas histórias de pessoas que sofrem com a síndrome do pânico. Então vamos junto conferir essa história. Veja. Após o trauma do fim do noivado e da perda dos pais no ano de 2013, Vanice começou a sentir dores no coração, falta de ar, dormência nos braços e no rosto. Alguns médicos chegaram a suspeitar de um possível infarto. Eu achava que eu estava muito doente. Veio traumas, eu sofri perdas. E depois disso eu comecei a ter depressão, ia ser a melancolia. Eu escondia muito aquele sentimento de perda, não queria mostrar que eu estava fraca naquele momento, onde veio desencadear a síndrome do pânico. Muitas dores no corpo, cabeça dói muito, taquicardia, sufocamento, parece que você vai infartar. E você não controla aquilo, parece que uma coisa muito trágica está acontecendo com você e está tudo normal. Dormência na face, braço. Você realmente acha que está perdendo a vida quando dá os ataques. Com o tempo, a situação só piorou, até que veio o diagnóstico da síndrome do pânico. 5 vezes que eu cheguei a ir para o hospital com a suspeita de um aneurisma ou então um infarto. Inclusive, meu pai morreu de aneurisma e minha mãe morreu de infarto. Então, veio esses traumas, né? Então, eu jurava que eu estava muito doente, corria para o hospital, me levavam para o hospital, chegava lá, fazia os exames e nada. Às vezes, a pressão subia, o coração acelerava, mas não tinha problema nenhum de saúde. Até que o 5º médico que eu fui, voltei pela 5ª vez pela urgência, ele falou, procura um médico eletivo para que você faça alguns exames, tudo constata realmente o que você tem, porque, para mim, você tem síndrome do pânico. Vanice iniciou o tratamento há 6 meses e já percebe melhoras. Apesar disso, diz que o processo é lento. O médico psiquiatra falou comigo que ia demorar um pouco o efeito pela depressão profunda, pelas perdas que eu tive, que foram bem significativas. Então, a partir do momento que eu mudar a minha mentalidade sobre essas perdas, aceitação, e tiver isso, eu já vou melhorar, vou progredir melhor. Então, ele falou que em 6 meses eu já notaria uma diferença muito grande. É o que está acontecendo. 70% eu já melhorei. Assim como Vanice, Patrícia também foi diagnosticada com síndrome do pânico em 2005, depois de sofrer uma crise dentro de um ônibus. No início, eu achava que eu tinha um problema cardíaco, né, devido à palpitação, à mão formigando. A primeira coisa que eu pensei foi que eu tinha um problema cardíaco. Procurei a minha médica, que me acompanhava desde pequena, clínica geral. De cara, ela já desconfiou de uma crise de pânico. Ela me indicou que eu procurasse um psiquiatra e uma psicóloga posteriormente.
E aí, quando eu consultei com o psiquiatra, foi confirmado o diagnóstico de síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade. Após o diagnóstico, Patrícia faz acompanhamento médico e toma periodicamente alguns medicamentos. Agora, com 10 anos de tratamento, a educadora física incentiva outras pessoas que passaram pelo mesmo problema a procurarem ajuda profissional. A terapia faz toda a diferença, o acompanhamento profissional faz toda a diferença. Eu não me lembro de uma crise nos últimos 7 anos, não me lembro. Eu acho fundamental a ajuda profissional, buscar entender o que é, aceitar que no início é preciso sim do medicamento, não tem como você ficar sem. Isso faz parte do tratamento e aquilo não vai ser para sempre, aquilo vai diminuir e você vai recuperar sua rotina tranquilamente, mas com ajuda profissional. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.